Eu tô apanhando mais do que a vaca na horta dele. Faz 7 anos que eu dei entrevista com a Fabélia. Tem tempo, hein? Pode começar então? Olá, seja bem-vindo. Estamos aqui novamente para o nosso terceiro ExataCast. Como sempre, trazendo inovação, informação técnica e o que tem de melhor para o agronegócio. Hoje nós temos o privilégio de receber o meu professor de Fisiologia Vegetal, professor Fernando Warpechowski. Professor Fernando, muito obrigado por estar conosco, por nos atender. E eu tenho certeza que hoje nós vamos ter um bate-papo muito profícuo no que tange produção de radicais livres e efeitos nutricional dentro desse contexto. Obrigado, Paulino. Obrigado, Exato, pelo convite. Eu estava conversando antes que há 7 anos atrás eu tive aqui a convite, até a indicação de você, Paulino. E professor não, colega, né? Então é um prazer. E a gente nessa luta diária de estar viajando pelo Brasil e pelos países, atuando nessa parte, né? A gente tentando tirar os estresses oxidativos, né? O efeito de radicais que a gente tem nas plantas, para expor o maior potencial produtivo que as plantas podem nos oferecer naquela situação. Isso é bastante interessante e nem sempre é palpável, porque nós não conseguimos, na verdade, visualizar, né? A não ser aquele efeito final da morte tecidual. Como você vê, Fernando, essa relação que nós temos em plantas cultivadas no verão e plantas cultivadas na safrinha, com relação à intensidade desse estresse oxidativo que é produzido de forma endógena? Existe diferença para isso? Como que você vê? Em primeiro lugar, também nós temos uma diferença, que nós plantamos geral soja na época do primeiro plantio, né? Muitas vezes, algodão safra, e depois na safrinha a gente entra geralmente com milho, né? Ou, no caso do soja, o algodão safrinha, que a gente chama, né? Agora, em geral, o que nós podemos ver, as plantas, elas, na evolução delas, elas fizeram adaptações, né, para se ambientar. Se a gente for olhar as plantas originais que tem na natureza, que nós temos hoje, um pé de soja, ela é que nem um pega-pega, era miúdo, um milho, por exemplo, toda a parte de cada grãozinho de milho era uma palhinha ao redor, então o homem foi modificando isso, selecionando. Agora, esse aumento que nós tivemos de melhoria genética também fez com que as nossas plantas, na genética, fossem separar os genes produtivos e foi deixando-se, aos poucos, os genes de resistência que ele evoluiu na natureza. Então, Perdeu rusticidade. E o que a gente faz? A gente vai tentando, o ser humano, aumentando o potencial e achando, eu sempre chamo de paliativos, para a gente diminuir esses efeitos que a planta tem desse estresse endógeno, da criação das espécies reativas de oxigênio, né? Porque é natural. E a gente fala, o que é um estresse? O estresse é quando a planta não consegue controlar essas espécies reativas. Normal, a planta vai fazer, entendeu? Agora, quando essa espécie reativa sai do controle, aí que a gente entra no estresse. Agora, as plantas que você está cultivando na parte mais do cedo, na fase inicial, ela tem um clima mais ameno. Quando elas vão entrando para dezembro, janeiro, elas começam a entrar no estresse. E elas vêm praticamente acostumadas com aquele clima mais benéfico. E quando qualquer anormalidade ocorre desde o plantio até aquele período que ela tem que enfrentar melhor, ela começa a sentir mais antecipadamente esse processo. E aí que entra os manejos que você pode fazer em relação a isso. Claro, os manejos que o homem faz na área de plantio, como cobertura de solo, a correção do solo, né, plantas de cobertura e tudo mais, vai tentando mitigar os efeitos. Mas internamente na planta, ela vai sofrer isso. E aí que entra, em termos, a fisiologia da nutrição. O termo que eu uso, nutrifisiologia, aquele processo que entra lá. E hoje nós, com o advento de potencial produtivos, os produtores gerais e a própria classe agronômica, ela foi baseando basicamente o aumento de potencial com o uso de macronutrientes.
né? A calagem fornecendo a correção da acidez, fornecendo cálcio e magnésio, uma gessagem para fazer e fornecendo enxofre, ou nos adubos fosfatados ou nitrogenados que tem enxofre, e o NPK normal que vai usando. Mas esse aumento potencial também fez com que o pessoal agisse de uma forma mais intensa nas correções de solo. E essa elevação da correção do solo e o aumento de pH fez com que nós também caíssemos daí um elemento chaves que é os micronutrientes. E os micronutrientes, juntamente com o enxofre, são os agentes mais importantes na mitigação desse estresse oxidativo, entendeu? Principalmente em solos que se cria gradiente de pH, né? Claro, exatamente. E outra coisa, um detalhe importante que a pessoa não observa é que a técnica do plantio direto trouxe muitos benefícios, mas ele traz sequelas também em nível de solo. Por exemplo, a estratificação, uma camada muito superficial de nutrientes, entendeu? E aí a gente faz a aplicação de calcário na superfície sem incorporação. Imobilização de fosfatos. Exatamente. Né? Aí você coloca... E aí o que acontece, Paulinho? Você vai lá e planta a sojinha lá. Alto potencial produtivo, genética de ponta, com um nível só determinado, com um ciclo curto, com alto potencial. Agora, naquela camada superficial que tu tem ali, você muitas vezes tem pH alcalino, muitas vezes. E aí o que acontece? Os micros estão muito lá. Mas nessa fase inicial, por mais que tenha micronutriente em camada profunda, eles não estão onde a raiz está. Sim. Eles não estão onde a raiz está. E aí a planta já entra na fase inicial numa característica oxidativa de defeito. E muitas vezes nessa fase inicial que você tem ali, a formação das paredes celulares, da estrutura dela, carecem desse micronutriente, e você começa a ter má formação de compostos fenólicos na parede celular da raiz, falta de boro ali para formar a elasticidade na formação do espectato de cálcio, e aí você tem também uma liquificação deficiente por cobre baixo. Os micronutrientes estão fazendo. E aí a planta sai disso e vai um solo profundo que tem um nível desse micronutriente melhor, mas fica uma falha internamente. Aí na planta é uma falha, eu chamo de estrutural ali, e essa falha estrutural fica muito débil para entrada de fungos e pragas endofíticas, né? Ou doenças endofíticas. Sem citar a abertura de nematóide, né? Exatamente, isso também, sem considerar os efeitos de nematóides e coisas no solo. Então você tem esse processo ali estabelecido. E aí quando que ele vai te dar dano? Lá na frente. Aí você vai olhar lá na frente o que aconteceu. Na verdade foi lá no início que você tem esse problema. Então aí nós vamos fazer o seguinte. Eu uso um termo há muitos anos atrás que eu venho usando, que até usei, o pessoal usa muitas vezes. Eu sempre digo assim, para aumentar o potencial produtivo, nós começamos a maneirar e adubar corretamente os macros, diminuindo quilos muitas vezes, mas aportando gramas de micronutrientes para aumentar o potencial de toneladas. Então nós temos que começar a fazer isso. Agora, quando se trata com culturas anuais, que, por exemplo, que tem morte programada celular, MPC, que tem lá, elas se sobrepõem nesse processo fisiológico para conseguir fazer os filhos. Agora, quando tu entra para a planta perene, que você entra uma planta, por exemplo, o próprio algodão, que é uma planta perene que você analisa, ela não vem com essa MPC, então elas têm processos que ela são vai... diferentes. E outra coisa, por exemplo, a planta de algodão, a planta mãe, diferente de um soja, de um milho, de uma cultura anual, ela não prioriza os filhos, ela prioriza ela. Então, quando você planta um pé de algodão na área lá, ele está lá, ele começa a sofrer estresse, ela precisa manter a sua estabilidade nutricional para a planta mãe. E os filhos vão por coisa, ela não vai segurar os filhos. Então, diferentemente que você tem. Agora, aí quando você pega... A estratégia de tolerância ela é diferente de uma para outra. Não, e a estratégia eu chamo assim, de sobrevivência. Uma vez eu estava numa sala de aula, Paulinho, me fizeram uma pergunta. O que é prioritário? Prioritário para os seres vivos. Aí todo mundo coloca, perpetuar a espécie. Não fala assim, não, é perpetuar a espécie, é perpetuar a espécie. A prioridade não é perpetuar a espécie, é manter vivo. Eu faço uma pergunta, sempre falo assim, tu pega 3 pessoas e coloca num navio. Um multimilionário, um operário e um atleta. Joga o navio no meio do mar e afunda ele. Vai ficar os 3 lá. Qual é a prioridade dos 3? Ficar vivo. Sobreviver. Então, essa é a prioridade das plantas. Então, as plantas todas, elas priorizam ficar vivas
Tá? E priorizam a combater o estresse oxidativo que matam elas. Sim, e nós vimos isso muito bem 2 safras atrás, né? Com essa intensidade maior do estresse duplo, seca e alta temperatura pós-florescimento, fez com que muitas cultivares antecipassem o seu ciclo, e muito disso foi devido à produção de estresse oxidativo endógeno, né? Sem dúvida. Uma coisa assim na área que você tem que entender é que nós estamos cada vez mais pela própria a inteligência artificial, pela própria gênica que hoje tem, de você mapear a gene sem precisar do cruzamento, já prepara as suas plantas para cruzamento, hoje você faz por DNA. O geneticista e qualquer produtor, o que o produtor quer hoje? Potencial produtivo. Ele chega lá, eu quero, que material tu quer plantar? O que colhe mais. Não é o que tem mais resistência ou mais tolerância à seca. Todo mundo. Então, os próprios geneticistas vão separando esses genes para isso. E agora, cada vez mais produtivo e o ciclo mais curto, então qualquer dano que ocorre aí, você ocorre. E aí o seguinte, além disso, nós tínhamos um mapa gênico original das plantas. Aí o ser humano foi lá e aportou mais genes aí. Por exemplo, eu sempre digo assim, se tu pegar todo o mapeamento genético de uma planta lá e considerar livros de 500 páginas, um DNA de soja tem mais de 6 mil livros de 500 páginas escritas lá dentro. Tem bem mais. Bem mais. E tu imagina, Paulino, você vai lá e coloca aporta primeiro, resistência ao glifosato, mais páginas. Coloca mais lá uma resistência à lagarta, mais páginas, mais resistente lá. Você vai aumentando a dependência metabólica dessa planta. E aí, todas as rotas metabólicas vão exigir que nutrição melhor. Sim. E em maior quantidade. E o motor acelera mais, porque tu está acelerando mais. Eu sempre falo, quanto maior a potência do motor que você tem, mais refrigeração tu tem que ter. Tu tem que mais combater o estresse oxidativo da planta que tem. Tem que ter mais óleo para lubrificar. Exatamente. Tem que ter. Então, o que acontece? As quantidades que você tinha de nutrientes macros estão se aumentando. E os micros? E os micros. Já eram esquecidos, não coloca, entendeu? Não esquecidos. E aí o que é o seguinte, vamos lá para a nutrição da planta. A planta foi muito pródiga num aspecto. Quando a planta acorda de dia, por exemplo, lá a luz azul bate lá numa planta que não seja CAN, que seja uma planta C3, C4, ela bate lá, abre os estômatos, entendeu? Gera energia lá para abrir o estômago. Ela perde água. Bom, a planta ela tem que se nutrir de nutrientes. E ela foi muito pródiga. Ela pega os 2 primeiros nutrientes que vêm pela água sem gastar energia, que é o boro e silício. Silício é um nutriente, mas não essencial. O homem separou. Hoje em dia eu sempre digo, o que é essencial? Lá em casa, um ar-condicionado é essencial para mim, mas se eu não tiver, eu sobrevivo. Então ele é benéfico. Com certeza. Então não é só porque eu não tenho, é claro, ter água é essencial, mas então, aí o que acontece? Você tem lá plantas que começam a absorver, ela carrega junto. Eles entram lá pelos canais de entrada da aquaporina, entra água, lá tem a portinha aquaporina para boro, para silício, lá entra lá. Aí acontece, por quê? Porque são os primeiros nutrientes na sequência bioquímica da nutrição. A planta usa primeiro o boro para fazer, a gente chama assim, a ignição do processo, ligar o processo lá, a transmissão do RNA para o RNA lá. Aí falo assim, a síntese de uracilo sebora precisa, mas também a síntese de RNA. Todo o mecanismo de expressão gênica. Precisa, né? Ele. Então ligou. E aí o silício dá... Eu sempre digo, o silício hormoniza bem os canais de transporte de floema e xilema dentro da planta iniciais, né? Foi lá, então, quer dizer, que é que nem um asfalto bem feitinho. Então, tudo anda bem lá. E aí o que vai fazer? Vai fazer a estrutura da planta. Aí que ela vai fazer a estrutura pectada, decalque. Então vai expressar. Onde os macros agregam no micro para permitir um desenvolvimento, principalmente inicial. Claro. Nós esquecemos desses estresses iniciais, desenvolvimento radicular, as primeiras folhas completamente expandidas, né? Tem estresse. Claro. E uma coisa interessante para mim, eu trabalho com frutas lá no Peru. Aí o pessoal fala assim, soja, coisa. Vá trabalhar com fruta, tu vê.
Grão de soja você colhe quilo por hectare, pode estar um pouquinho avariado, lá vai para o mercado. Agora a fruta, meu filho, ela tem que estar bonita, gostosa e bonita e com olho bom. Não tem padrão, não vende. E tem que ter potencial. Então o gargalo já é mais detalhado. E como eu trabalho num solo que tem alto teor de argila 0,1, 0,2%, aí tem trabalho com medicultura. Mas uma coisa interessante, pessoal. pH alcalino. pH alcalino, tem 2% de carbonato de cálcio na água. Claro, a Fundemar tinha a conchinha marinha ali no meio. Então eu tenho pH, então o níquel, tudo em forma de óxido no solo pouco disponível. Tem acidificado. Lá aqui o 4 calcário para corrigir o pH. Lá. Mas uma coisa é interessante. Hoje, até agora em 23 de outubro, vai ter o Boron 5, o 5º Boron Day Brasil. Primeiro vou participar, todos os outros tinham problema de não participar. E aí a gente notou, quando foi para lá, que os valores que a gente trabalhava, em tese, com os níveis para todas as plantas de boro, eu acho que eram subavaliados. Entendeu? Lá no Peru se trabalha com 20, 30 miligramas, o ppm dentro da planta para boro, e eu trabalho hoje com 120, e notou-se que o metençal 4 vezes mais a 5 vezes mais. Só cuido de uma variedade chamada Sweet Globe, senão ela dá um processo de segurar o capacetinho da flor na fruta e ele marca a fruta, e aí eu marco a fruta, né, chama caliptra. Então, o que acontece? Hoje nós temos que pensar assim, nós temos tanto de boro, tantas gramas de boro, sem dúvida. Agora, a planta, ela tem uma sensibilidade higiênica, que a gente aprende isso aí. Então, se ela chega num solo que os níveis de um tal nutriente não estão bons, ela vai se adaptando geneticamente a isso para contornar isso na frente. É uma adaptação. Vai lá no DNA, o que eu faço nessa situação? A planta enfrenta estresse. Como otimizar esse uso endogenamente. Né? Exatamente. Quando ela tem um estresse de encharcamento, por exemplo, um milho encharca, na fase inicial, ela faz a irênquimas. Tu vê que tipo virar um arroz, né? O milho saracura que a Embrapa fez, um dos grandes passos foi a produção de irênquima. Então, raiz adventícia. Tem que dar aquele estressinho para fazer isso aí. Então, as plantas, elas vão se adaptando àquela situação. Agora, uma coisa interessante, a planta diz, se eu tenho tanto de volume de um produto, eu preciso ter essa opção. Então, quando você tem nível de boro no solo baixo, ela vai ter que levar pouco, ela não precisa levar tanto boro para cima, porque não tem lugar para entrar. Então vai alocar onde? Ela tem poucas janelas para isso, chama-se pouco-aquaporina. Quando os teus níveis de boro estão altos no solo, ela cria janela de aquaporina maior. Então, manter o nível de boro no solo um nível alto faz com que ela faça aquaporina, e aí as aquaporinas vão levar nutrientes, então vai favorecer os outros nutrientes. A velocidade de transporte de água aumentada. E aí, quando dá uma falta de água, ela consegue puxar mais água, então ela acaba tendo uma resistência maior. Então, manter os níveis é importante tu manter. Então, não, mas eu vou botar tanto. Não, manter. Então, eu sempre digo lá, quando eu vou lá, eu mantenho o top negócio. E aí o seguinte, aí bota cálcio. Né? E aí o técnico, a gente muitas vezes olha lá uma análise, não, o cálcio está baixo. Primeira coisa um técnico racionalmente fazer é aportar cálcio, porque é racional. Mas em qual ambiente, né? Em qual ambiente? Aí acontece o seguinte, quando o cálcio entra na planta, a planta determina duas funções específicas. Uma estrutural, que é o cálcio ligado, e um cálcio osmótico que vai para o vacúolo para manter a água. Vai fazendo isso. E por sensibilizar, sim, a planta, para sentir alguma coisa, ele usa a caldomulina, que liga a cálcio no citoplasma lá. Então, é um agente, um nutriente que a planta usa para sensibilizar ela ao processo. A atuação desses mensageiros secundários da expressão gênica é gigantesca. Exatamente. Então, o que acontece? Quando entra cálcio na planta, tu sabe que pode fazer isso. Agora, para fazer parede celular primária, ele tem que fixar. O pectato de cálcio é fixado por diéster de boro, então sabe? Então, isso é. Então, muitas vezes o cara está com cálcio mental cálcio e esquece um martelo. Do boro, que vai ser o agregador para o processo acontecer. E aí a parede celular fica como? Então o cara faz uma planta bonita. Aí começa a rachar e ele não sabe por quê, né? Por quê? E outra começa a abrir vagem e não sabe por quê. Perde água, entra doença, perde vagem, um monte de detalhe. Então o pessoal coloca lá, vou botar mais fósforo. Outro detalhe, raiz. Raiz, o sistema radicular, além de fazer a aquaporina, ela tem uma permeabilidade radicular para a entrada do fósforo, a TPase. Sim. Se eu tenho boro baixo, a parede fica pouco elástica, pouco flexível e pouco permeável, não entra o fósforo, então tu perde eficiência de fósforo. Agora, começa a crescer, não tem elasticidade, ela vai romper, microfissura. Sim. Potássio tem 3,91 de número atômico, é muito fininho, então ele vai entrar e vai fluxar. Mas dali fluxa o quê? Açúcares,
compostos fenólicos ali, aminoácidos. Composto de defesa. E aí o quê? Comida vazando, meu filho, nematóide, olha, que beleza. É cara. tudo que eu quero. Tem o fusário, que beleza. Entendeu? Então as doenças começam a sofrer ataque. Porque não depende só do ambiente se choveu mais ou se choveu menos. Claro. Depende da quantidade de alimento disponível para os micro-organismos. Nós temos um detalhe importante. Quando nós cultivamos um soja, lá, ele tem que aportar micronutrientes. Nós calculamos. O que a planta faz para aumentar a eficiência da entrada de micro? Ela acidifica o sistema radicular para deixar o micro mais disponível. Ela influxa acidulantes. Entendeu? Então, ele fica efeitos acidulantes para colocar. Então, além de ter que fazer esse efeito acidulante, seu pH está mais alto para baixar mais principalmente o pH. No 0 a 5, com calagem muito pesada. Exatamente. Né? E aí o que acontece? Chama mais doença. E se ela está rompida, aí ela entra. Agora, se ela estiver bem estruturada e fluxar e não tiver proteção... Ela cria uma barreira maior. Cria uma barreira maior. E aí o que acontece? Você vai ocasionando esse problema. E isso aí não vale só para planta anual, planta perene também lá. Eu sempre falo lá no Peru, quem planta, pega uma muda de videira, ela pega lá uma variedade de sal creek de padrão e pega uma sweet glow, coloca lá e planta. Eu digo para eles, não pode faltar um dia a água entrar aqui sem ir embora. Um dia. É enorme, coloco. Porque você aparece na planta e tu errou. Ela torce, normalmente como o videiro tem que ser bem redondinho. Então ela começa a tablar, achatar. Então, aqui faltou. E isso fica para a vida inteira da planta. O problema não é só agora e todo ano. Fora a discrepância na translocação. Né? Exatamente. E outra coisa, o tronco longo, ela guarda amido durante o período lá. Então a raiz também tablada, ela não tem lugar para guardar, reserva para o rebrote. Então as nossas plantas também, nós temos que pensar não só como anuais, também como as perenes fazem, porque elas são de ciclo anual para fazer isso aí. Sim. Entendeu? Então... o ritmo circadiano é diferente, mas ele sempre retorna, né? Tanto que lá eu viro tatu de tanta... Se tu olhar meu Instagram lá, pessoal, lá eu tô dentro dos buracos lá, né? Olhando a videira lá, porque eu tenho que olhar o sistema aí. Vou lá, corto a raiz, vejo o formato da raiz, como é que ela está oxidada, assim por diante. Se eu tenho boro baixo, eu oxido a ponta da raiz, entendeu? Tem todo o processo lá que a gente tem. Então a gente tem que trabalhar com o aspecto coisa. E um detalhe que a gente tem que entender, assim, a gente está pensando muitas vezes, Paulino, e a gente pensa agricultura, agronomia, muito mais de uma forma fácil do negócio. Eu sempre falo assim, se nós começarmos a pensar a agronomia como faz a medicina, tu chega no médico lá e te pede o quê? Exame de sangue, exame de fezes, exame de urina, bota lá o cara numa máquina para ver como é que tá as coisas, lá tal. Como é que nós fazemos com a planta? Mas e aí acontece o quê? Nós acostumamos a olhar o prato de comida e ver a saúde. Nós temos que olhar o que tem no prato de comida. Com certeza. Mas o que nós estamos fazendo? Um laboratório ali que tem muitos laboratórios, tem a exata, faz quantas mil análises de solo? E qual que é a proporção para a folha? Qual que é a proporção para a raiz? Exatamente. Agora, entender daí a parte nutricional da nutrição da planta, a nutrição é diferente. E aí o pessoal tenta fazer um paralelo, o que tem no solo, o que tem na folha. A dinâmica de nutrientes é diferente. E a forma que a planta pega. Uma coisa é absorver, outra coisa é assimilar. Exatamente. E o destino que ela tem. Entendeu? O destino que ela tem. Então, hoje nós temos que fazer aqui análise, até eu digo assim, nós vamos ter que fazer análise para a soja, cálcio ligado e cálcio livre nas análises que nós fizemos em fruta. Eu acho que tem que começar... Não só o cálcio, o próprio cobre dentro desse contexto de lignificação. Claro, né? Também, todo o processo lá para a gente colocar. Então, o que acontece? Nós temos que começar... E aí acontece para nós mesmos na universidade, nós professores e coisa e tal, e nossos professores também, nós fomos preparados para ser bons analisadores de solo. E fomos esquecidos de fazer boa interpretação. Esse sistema planta ainda está devendo, né? Exatamente. O pessoal analisa pouco ainda. Pouco planta. Mas aí, olhar eu, quando olho lá hoje, quando eu pego uma análise foliar, eu vou vendo o que está acontecendo, entendeu?
E o cara disse, teu cálcio tá bom, calagem, não tenho calagem assim. Então eu tô vendo meu cálcio, a planta tá, eu tô aumentando o teor de cálcio para segurar mais água, então eu tô tendo um estresse. Aumenta o ferro, porque, entendeu? Porque eu tenho que fazer porque e o ferro pode aumentar até de forma indireta, né? Por causa da relação dele com outros micros. Claro, né? Toda planta, quando falta cobre e zinco, ele induz o IRT para absorver ferro. Para não sobrecarregar o pirixossomo. Mas veja bem, quando o ferro também está muito alto, ele faz síndrome de Graham, ele funciona outro processo na planta. Então, até um limite ele é bom, depois ele começa a dar um problema na planta também. Então, a gente tem que entender lá. E aí o que acontece? Eu acho que... aí o cara fala, Fernando, quantas análises você faz na soja? Eu faço uma foliar. Eu acho que nós temos que fazer no mínimo 2, mas tudo bem. Eu lá no Peru, por exemplo, em uva de mesa, a gente faz 7 análises no período vegetativo, quer dizer, a gente faz mais uma safra só, a gente poda, vai crescendo, tira a parte de produtiva, deixa só os ramos crescer, vai armazenar amido Depois da locação vem o florescimento. Depois te pega, poda de novo, faz a gema e aí te deixa o volume de rastros, quer dizer, o número de frutos possível, aí você vê o número de sementes por cada rastro, cada variedade, para dar o potencial. Lá você pode fazer como se faz em petrolina, 2 safras, se faz também, mas aí a qualidade fica comprometida. Entendeu? Mas o que nós temos que entender? Eu faço lá, eles fazem na verdade, eu chego a fazer 7 análises no vegetativo e 8 no reprodutivo de análises foliares. E pós-colheita ainda eu faço. Faço pós-colheita para ver. Eu faço, em geral, 3 análises do sistema radicular. O sistema radicular vai fazer análise de folha, raiz. Não, eu vou lá, analiso reserva e 2 nutrientes, fósforo e potássio e arginina e amido. Por quê? A planta estoca nitrogênio no aminoácido que mais tem nitrogênio, que a arginina tem 4, então ela é a forma de estocar. Ela vai ter que estocar um lugar, eu vou pegar um de 2, não, estoca com o melhor. Tem que ter aquele pool de glutamato antes, senão o teor de arginina também não aumenta. Então não adianta, se não tiver alocação de carbono, para se produzir o aminoácido posteriormente. E daí é o seguinte, eu tenho que ter uma relação boa para a planta, tipo assim, 15 a 18 partes de amido para cada percentual que eu tenho de arginina. Esse é o fator principal. Porque a arginina induz o rebrote. E o amido dá a força do rebrote. Mas aí tem que ter o forte. Aí eu vejo lá como é que a planta está. Por quê? Porque a uva tem que cuidar do nitrogênio. Se você colocar nitrogênio em quantidade baixa, ele não rebrota direito. Se colocar demais, ela só vegeta. Então, analisar ali. Então, eu tenho casos lá que está entrando muita água com nitrogênio, tem que botar palha para levantar a relação CN no solo para capturar esse nitrogênio, porque vegeta demais. E tu poda a ponta e forma a feminela, que é esse broto lateral, vai desgastando a planta. Então, hoje nas nossas plantas também, nós vamos ter que começar a pensar em fazer análise 2 vezes. E eu acho que nós podíamos até fazer 2 coisas, mas daí é uma questão de fazer análise das folhas de cima, das folhas de baixo, para ver os micros em cima, os macros embaixo, fazer 2 análises, a Young, né, e o Hold, fazer as folhas velhas e as folhas jovens, fazer esse trabalho aí. Isso pode ser fazer na pesquisa para gerar essa informação. Para quê? Nós temos que começar, para atingir potenciais altos, Paulino, estudar mais a planta. Nós estamos... aí eu vejo, pessoal, vamos descompactar, vamos fazer cobertura, vamos fazer perfil. Estão melhorando a qualidade do prato de comida. Agora, saber o que ela está querendo, nós temos que começar a ser mais... E aí também vai começar a as análises de MDA, por exemplo, tu vê o monodeído, o efeito do produto que gera estresse, que queima as membranas, podemos medir superóxido de mutase, catalase, começar a fazer esses exames aí que tem. Hoje nós estamos fazendo expressão gênica para solo, para ver a genética dos organismos. Estamos fazendo muito solo, mas que de nossas plantas que nós estamos pensando em fazer isso. Então, eu acho que se nós temos potenciais produtivos altíssimos, e olha o cara lá dos Estados Unidos escolheu 244 sacos de soja, então que nível de potencial ele tem que estar mais, quanto de milho tem que ter? E interessante que ele não está na melhor área para soja dos Estados Unidos, Exatamente. Né? Porque quem está ali no entorno de Chicago, que tem um ambiente melhor, não investe tanto igual ele investiu fora da área, que você tem uma zona climática que é mais propícia para esse cultivo. Isso é interessante, você coloca assim, a gente tem um ditado que se diz: a dor ensina a gemer, né? Então, quando as condições são ótimas, o pessoal não sofre tanto, tá tudo bom, vai, né? Vai embora.
Por exemplo, no Peru, lá, que eu tenho lá, o cara estão plantando 3 mil hectares no deserto. Areia pura, estão abanando. Os caras pagam $7.000 por hectare uma areia, gastam 3 mil a $4.000 para deixar planinho, para plantar. E aí o que acontece? Água. Quando eu estava saindo de lá com a Fernanda, agora semana passada, na estrada saindo da coisa, paramos um caminhãozão enorme, Paulinho. Os caras trazendo usina de osmose reversa da China, mas um caminhão, pô. Aí vão fazer 80 metros cúbicos por hora essas usinas. $1 milhão. Muita coisa, hein? Para tirar água e sal. Por quê? Algumas culturas suportam sal como uva, mas mirtilo não suporta, e vamos plantar mirtilo. Tu veja bem, o cara diz assim, mas tudo bem, mas isso suporta esse custo? Cara, lá eu consigo colher 4.000, 5.000, 6.000 caixas de uva por hectare, 1 hectare. Cara, uma caixa de uva, o preço mais baixo é $20. Estão vendendo agora no começo da safra uma Red Globe, nós estávamos numa propriedade lá na Fruit Change, estão vendendo a $26 a caixa. Tu imagina 5.000 caixas a $20 é como 5.000 sacos de soja num hectare. Agora imagina mirtilo. Mirtilo, o quilo se vende a $10. Tu imagina 20 toneladas, $20, né? Tá? $20, entendeu? Tu imagina nós colhendo lá, temos áreas que eu atendo lá, colhendo 23 toneladas por hectare, mas chegam colhendo na região de Trujillo, 35 toneladas. 35 mil quilos vezes a $10 são $350 mil num hectare de faturamento. Então é aglobado muito. Então aí o negócio de fazer o trabalho bem nutrido que tem lá é bem esperto. Eu quando entrei lá na Rapel em 2018, eles estavam com limite de, na época, o que produziam, o que gastavam, estava muito bom. Então o investidor fica meio doido. Aí eu cheguei lá, fui lá, como pô, e aí o bora, você está baixo? Não podemos botar bora que mata. Quem falou? Foi um cara veio da Espanha aqui. Tu tá doido? Hoje eu tenho que cuidar de segurar o boro. Eu trabalhava com 20 e 30. Agora eu estou trabalhando com 100, 120, até pós-colheita 180 na planta. Eu tenho que cuidar, opa, segura um pouquinho, vamos botando ele. Já trabalho com o próprio mirtilo, coisa e tal. Mirtilo dizia que lá em Piura não se colhia mirtilo, não se colhia. Tinha uma empresa que fechou lá porque adubava totalmente errado. Então eles faziam uma adubação anterior, era como matar um mirtilo, era bem certinho a adubação. Então, toda essa parte nutricional, de fato. Então, que nem agora eu tive lá semana passada, vou olhar lá, olhando as análises, orientando, é que nem andar numa estrada, está muito para a direita, vai para a esquerda, vai para a direita, tu tem que ir direcionando o negócio a fazer. Então, hoje nós temos condições de gerar dados. O problema é que na agronomia, Paulinho, tu é professor, cada vez mais essa geração, nós ainda, mas ainda as gerações, eu vou fazer 40 anos de formado, estão muito geração Z, né? Tô tranquilo, coisa e tal, tudo lá e coisa e tal. É menos poeira na bota, né? E mais zap no negócio. Infelizmente. Mas olha o que acontece. Dados. Dados. Eu não sei se eu tenho uma mania de estudar, sabe? Talvez pela minha ineficiência, eu fiz eu me forçar a ser mais estudioso. Então, estou sempre estudando. Hoje de manhã estava estudando. Eu tenho um hábito de ler. Eu acordei às 7 da manhã, eu sabia que vinha para cá, fiquei lendo o negócio lá. Até para atualizar a palestra que eu vou dar hoje à tarde, o pessoal lá da faculdade. Da Semana Agronômica. Semana Agronômica. Mas colocar o seguinte, nós hoje estamos cada vez evoluindo mais, porém nós temos que começar a usar outras coisas. Se nós estamos selecionando plantas mais potencial produtivo, nós temos que jogar coisas para elas se lembrar do passado delas, entendeu? Do passado delas, né? Então, nós temos que começar a usar. Então, esse uso hoje de extrato de plantas, de extrato de alga, extrato de algas, né? Aí ele fala assim, as algas. Cara, primeiro os seres da Terra foram nas primeiras células procarióticas, foi a primeira endossimbiose foi numa bactéria que formou a mitocôndria, e depois na simbiose veio uma cianobactéria que virou o ser triplo. Então, eles dizem entre o ser duplo e o ser triplo. Mas toda a reserva de... A complexidade de 3 genomas num ser só passa desapercebida, né? Exatamente. Nós somos já um complicadíssimo, né? Com 2, imagina uma planta que com 3. Nós temos o péssimo hábito de achar que quem é o ser superior desse planeta somos nós. Não somos, né? Não somos as plantas que são ser triplas. E aí o que acontece? Nossas plantas que nós temos hoje, pela inteligência humana de selecionar,
nós estamos colocando cada vez mais a linha pura, né? Porque, vai ficando... É tipo assim, é que nem me fala um amigo meu, diz assim, antigamente nascia nós, a mãe botava na terra, comer terra, lá brincar com os bichos e tal. Hoje, não, põe um sabonete ali para antibacteriano e tal. Aí qualquer coisinha dá pau na criança que tem lá, qualquer coisinha tá lá, né? Aí os pais... não tem mais a produção de anticorpo que tinha na nossa época. E né? as nossas variedades de plantas estão fazendo isso também, nós estamos deixando cada vez mais. E olha, Paulinho, tem um exemplo claro. Anos atrás, quando eu me formei em agronomia, você passava inseticida em soja. E olha lá ainda, lagarto, percevejinha, tal. Semente pura. A inoculante ainda era o inoculante era turfoso, e os caras botavam no buraco de tatu, porque o banco de botava, o cara tinha ruim de botar, tinha buraco de tatu. E aí plantava soja. Claro, se colhia um potencial 30, 40 sacos de soja. Hoje você faz fungicida, nematicida, biológico, químico lá na semente, aí faz TS industrial, porque tem que ficar semente por densidade métrica, porque não é só o tamanho da semente, mas a quantidade densa que ela tem para dar potencial genético. Vai lá, joga um gene lá na área. E aí, meu filho, ela está programada o quê? Produzir. O meu sistema de refrigeração está meio caboclo lá, meu sistema de sensibilidade está caboclo, minha planta. Cara, quando vai normal, vai bem... Aí ela começa a entrar em pânico. Quanta doença apareceu depois disso? O sistema ele não é robusto o suficiente para poder dar conta do estresse per si. E aí que eu penso, Fernando, que passa muito batido por nós em alguns momentos, nessa capacidade de monitoramento que você citou agora há pouco. Porque nós conversamos muito aqui do boro e colocamos uma palhinha aqui no cobre e no zinco, mas cobre e zinco, na maioria das nossas áreas, quando nós pegamos essa diferença de dinâmica de nutrientes no solo e na planta, tem muita cultivar nossa que está passando fome de cobre e zinco, que afetam de forma direta essa resposta a estresse oxidativo, e nós não estamos percebendo. E além disso, Paulinho, além de cobre e zinco para temperatura noturna, superadimutase que está no cloroplasto, nós temos também temperatura noturna, daí entra só de manganês também, né? Então, regiões de nível mais baixo, exige mais manganês. E aí é o seguinte... Faltou esse, vai para o ferro, né? E aí o ferro... Só graças a Deus que a planta tem esses mecanismos, as gramíneas de fazer sideróforos para pegar, né? E tem o sistema de acidificação, né? De acidificar o sistema reticular para pegar nas leguminosas, nas latifoliadas, ela faz isso. Então tem mecanismo lá de fazer. E aí, cara, ela demora muito para a sensibilidade de formar ferro lá para a planta, fazer o canal, induzir a entrada de cálcio, para jogar para o citoplasma, para depois jogar para o vacúolo para reter mais. E aí te acha que é só potássio faz isso. Não, o potássio ele anda, mas o cálcio é que vai dar a estruturação osmótica lá dentro. Entendeu? Então, todo o processo que nós temos que fazer, nós temos que estar atentos. E aí acontece? Sem dúvida, eu acho que o pessoal está correto em fazer melhor perfil de solo, adubação, mas eu até falo esse dia, eu disse uma frase, falou assim, quem faz supercalagem não é mau negócio, desde que você faça supermicragem junto. Sim. Aí os caras fazem supercalagem, deixa o pH lá embaixo, deixa o... Cara, e outra coisa do solo não é caiu aqui, o Japão e desbalance aí. Até para a relação nutricional, e para repor isso no solo, depois, todo no sítio de troca, quanto custa e quanto tempo demora? Eu sempre digo, desce a escada e depois sobe a escada, não dá pulo de volta. Não tem pulo de volta que tem lá. Então eu estava colocando lá, eu estava olhando uma análise foliar lá, de videira, que os caras vinham caindo embora, cada ano está caindo. Agora, meu filho, eles querem que eu suba. Não, eu tenho que subir de escada de volta. Estou subindo, tentando. Magnésio, mesma coisa. Então, chegamos nesse ponto. Aí eu digo, quando eu dar pau nisso, eu vou ter que cuidar isso. Então, nossas plantas também. Eu tenho um produtor que eu atendo ali em Itiquira, que ele contratou uma empresa, Paulino, para fazer AP normal. Sim. E aí veio essa onda de supercalagem e tal, e os caras, de bom grado, não de mau grado, vão fazer calagem alta no produtor. E eu fui lá uns 4 anos atrás, fazer um dia de campo lá, e eu fui para ali, depois fui pro lado da lavoura do cara e disse, isso aqui tá com problema disso. Cara, como eu pago os caras fazer isso aí, não tem nada? Então, tu tá com problema. Agora eu tô acendendo a terceira safra. E esse ano, sabe o que eu fiz? Nesses 3 anos, eu fui acidificando o solo dele, micrando ele. Ele colhia 55, 60 sacos. Eu fui para quase 80 sacos de média na soja.
E milho ele colhia 95, 90 sacos para 130 sacos. Tirando calagem e botando no micro. Claro, e boro é pau na gata, tipo pau na gata e pau na gata. E aí acontece o quê? Quando eu fui lá nesse ano passado, eu fui medir o pH na linha, a Fernanda estava junto, aí quando o pH, não baixava o pH da linha, daquelas linhas que estavam com solo marenoso, com calagem mais alta, Sim. eu antecipei um micro, V2, V3. Todas as áreas que ele fez, V2 e V3, em areia, colheu 80 sacos. Colheu 80 sacos, imagina. Até pelo aumento da distribuição dele, pela definição de potencial Exato. produtivo que vem logo em seguida no V4. Eu tirei o estresse oxidativo inicial muito forte que as plantas hoje tinham que colocar. Então hoje, esse ano vai ser normal. Nós vamos entrar lá, cedo. Mais cedo. Eu acho que nós também temos que pensar nesse modo também. E aí acontece, aumentar o potencial. O que é? Eu sempre digo assim, não adianta você querer que a criancinha pequena nasce e outro dia tu dá churrasco. Tu tem que alimentar como criança até um tempo para poder beber o churrasco, entendeu? Vai aos poucos. Vai aos pouquinhos ambientando ela. Então nós temos que, eu acho que atingir isso. E Paulino, você como professor aí na universidade, está aí dentro, né? Como é que é padecer no paraíso, né? Que a gente chama assim, professor universitário padecer no paraíso. Eu acho que cada vez mais nós, os profissionais que tem uma certa amplitude de conhecimento em relação à nutrição e fisiologia, nós vamos ter que, nós mesmos, procurar e induzir nesses novos profissionais e nesses profissionais que estão no mercado a sentir que a necessidade de fazer a mensuração de dados de folha, de grão, de planta seja mais efetivo. Sair um pouco dessa mesmice que análise é solo somente. Só o quantitativo. Só quantitativo. Começar a pensar na planta. Mas daí o que acontece? Estudar não é fácil. Então, sim, sair de uma comodidade e fazer só solo como característica... É uma quebra de paradigma que nós temos que encarar ela de uma maneira um pouco mais séria do que a gente está fazendo. Lá na fruta, no Peru, eu acho lá nos clientes meus mais análise de folha e de planta do que de solo. E que nem eu tive agora lá numa área, eu tive lá, cadê a análise de solo? Não. Eles estão coletando, eles tinham análise de folha. Essa área precisa de coleta de folha. Eu deixei dito para eles lá na Agrocasa, né, da Santa Rita, coleta e amostra de solo aí, porque você tem um problema. Cadê solo? Não, nós temos uma área para... Aí por quê? Porque folha tinha tudo, eu tinha só o efeito lá, mas não tinha. Imagina o contrário, que aqui eu tenho solo, não tinha plano. Então imagina porque tem um efeito que tem lá. Então eu acho que... E aí os laboratórios, eu acho, e a equipe agronômica tem que contar, tem que fazer uma monção, uma frente, tendo os órgãos de pesquisa também, para nós começarmos a ter uma validação maior no esquema de gerar análise de plantas, gerar análise de tecido, né? Problema até próprio de seiva, alguma coisa lá, que é uma foto flash daquele momento lá, ou uma análise mais quantitativa. Sem dúvida, esse negócio estão fazendo de solo, fazendo gênica para solo, ver esse tipo de organismo, sem dúvida, está evoluindo bem. Com certeza contribui. Agora não tem que evoluir tão bem quanto a parte aérea na planta. Por quê? Quando tu vai no médico lá, Paulino, né? Tipo, o doutor lá pro Paulino, Paulino. Coisa está feia. Ele traz o prato de comida da Paulino. Não, ele vai fazer análise de você. Depois vai dizer que tu vai comer, reduz a cerveja, tira o álcool e para com a graxinha aí do porco. Isso aí pro teu pé, entendeu? Então ele analisa. Então nós temos que pensar. A tal da manteiga atrapalha, né? Exatamente, a azeitona que estraga a bebida, né? Então é nesse aspecto que nós temos que começar nós visualizar isso. E aí o que acontece aí? Por que não tem que fazer isso? E aí, Paulino, os professores universitários, começar a capacitar nós também, e capacitar os profissionais para saber interpretar de uma forma fisiológica, nutricional, a análise de tecido. Perfeito. Por exemplo, eu tenho curva lá e eu começo a ver a tendência, não é só o valor. O que a planta está me dizendo? Se ela começou a aumentar meu cálcio e o ferro, eu sei que ela está com estresse oxidativo, vai acontecer. Porque às vezes o pessoal não entende porque que o ferro está estourado na análise, né? Não, o meu solo tem muito ferro. Ela induz a produção. Cálcio também, ela induz a bomba de cálcio. E aí o cálcio aumenta, ela vai lá e diz, genética, velho. Ela vai lá no DNA e diz, avisa, opa. Ela vai lá no DNA, olha, opa, faço isso, opa, faço aquilo. O sinalizador, ele é para induzir lá o DNA para dizer, procurar o que ela tem que fazer. Entendeu? Vamos fazer um ácido salicílico, daí vamos produzir um jasmonato, vamos produzir
um esteroide, vão produzir outros hormônios para enfrentar aquele A problema. própria relação com o ácido abscísico. Exatamente. Né? Opa, vamos colocar aí, colocar exemplo para mim uma coisa interessante. O pessoal trabalha com, falou de cobre, né? Então, lá na uva, por exemplo, eu faço aplicação de etileno para cair a folha, para melhorar a qualidade do fruto e a cor da fruta. Você melhora o processo de senescência com o uso de etileno. Exatamente. Você aumenta a velocidade de translocação. Agora é o seguinte, quem é a antena que recepta o etileno? É o cobre, entendeu? Então, quando eu vou fazer a aplicação de etileno lá, eu mando aplicar cobre antes para matar. Planta de algodão, mesma coisa. O pessoal deixa cobre baixo, aplica lá o maturador, o finish lá, não tem cobre no ar. Então o cobre não reconhece. Tu tem etileno. Aí o efeito fisiológico é menor. Menor, e cada vez menor. E aí tu aumenta a dose, não adianta, tu não tem antena. Colocar isso. Então na uva lá, eu estava lá, falei para todo mundo lá. E aí o ano que o tempo está mais propenso para o cálcio entrar mais, dá problema no coisa. Então quanto mais chuvoso tiver o tempo, mais vai ter problema com cobre, entendeu? Você não é problema que cálcio e cobre são antagônicos no processo. Então, aplicando cobre para colocar. E esse ano eu também falei para o produtor lá, põe cobre antes da aplicação. Aí começou a cair a folha. Antes eles aplicavam 3 vezes. Aí, tinha retenção que naquele momento não era exatamente. ideal. Então, um processo fisiológico. Então, outra coisa... Lignificação, maturação de paredes. Esse problema de quebra de haste que a gente exatamente. E aí o pessoal está pensando o seguinte, então, olhar a nutrição e fisiologia como um todo, tem que se colocar, começar a usar dados de mensuração, quer dizer, eu poder saber que quantidades eu tenho, criar rotinas, criar mecanismos de interpretação, isso, como eu crio lá na parte de fruta, eu começo a ver lá. Então, primeira coisa, eu acho que o técnico do futuro, o agrônomo, Paulino, vai ser aquele cara, não o que está mais com conhecimento, não é só isso, ele tem que ter conhecimento, mas vai ser aquele cara que chegar lá, visualizar o problema, decifrar o problema e saber resolver. E aí procurar a maneira de mitigar se é possível ou não. Então, esse é o segredo que você tem. Né? Isso é interessante e para a gente caminhar aqui e poder encerrar com o tempo, porque as nossas conversas normalmente são longas e profícuas. E eu acho que nós temos que ficar um pouco mais atento na eficiência de uso desses nutrientes. Porque se a planta necessita de nutriente na quantidade certa, porque a dinâmica é diferente do solo para a planta, em boa parte dos casos, e o uso efetivo dele pode aumentar essa resposta positiva quando nós pensamos em produtividade. De que forma que você enxerga o que nós temos de fonte hoje, como nós usamos essas diferentes fontes na eficiência de uso, principalmente desses micros que vão atenuar todos esses problemas de sinalização por estresse oxidativo? Eu tenho uma visão assim global, assim, globalizada. Eu acho que nós temos que atacar de várias frentes. Primeiro é o seguinte, o solo, micrar o solo, e a foliar ser como suplementadora e indutora. Quer dizer, suplementar é o que o teu solo, condições, não consegue suprir, entendeu? E aí você tem mecanismo de dar mais velocidade de entrada, menos velocidade de entrada. Muitas vezes tu quer um produto que ele se estenda mais, usa um agente... residual maior. Ou o produto se é mais choque com uma entrada melhor. Por exemplo, um líquido sulfonato entra mais rápido, por exemplo, com o IDTA, mas ele efeito de choque é maior. Para um cobre pode dar fito. Entendeu? Então você tem que entender essa barreira que tem outro mais complexo de aminoácido ou complexado com complexo de algas, você vai ter esse processo lá. Agora, que fase que eu aplico também? Que estágio fenológico? O que eu almejo? Eu tenho dados para isso aí? O clima também. Exemplo, a alga elicitora, falando de algas. Sim. Por exemplo, a alga você tem lá, hoje no mundo, as algas a mais usada é a Ascophyllum, porque é a mais produzida. Sim. Lá. E é mais fácil de extrair. Né? É uma alga lá que ela tem... A abundância da Ascophyllum é gigantesca. Então é uma alga que tem um volume grande de produção e mecanismo para você. E aí tem tanto que hoje só registra alga no Brasil, que é um erro, só que tem ácido algínico. E a alga marrom tem. O teor de alginato varia muito de cada tipo de blend, né? Tem uma alga vermelha que não tem algínico eficiente, não pode registrar ela porque ela não tem ácido algínico. Você não for homem, não for mulher, não pode.
Entendeu? Então eu tenho que mudar o paradigma que nem aí os caras. A Capa-Ficus é uma que sofre com esse tipo de coisa, né? Exatamente. E nós sabemos que tem uma resposta excelente em ambientes mais quentes. É uma alta indutora de HSCP, temperatura. Aí você tem uma alga marrom, como a Durvillea potatória do Vale da Antártica. Aí você tem lá o úvia, tem outras algas que tem sargasso. Você tem várias. Doador excelente de auxina, sargasso, tem um monte de alga que você tem, a eclônia, né? Tem inúmeras algas que você tem. Então hoje nós temos a elicitar. Isso vai ser o tema que eu vou usar hoje. Como é que nós podemos elicitar as plantas usando esse mecanismo de alga? Perfeito. Entendeu? E aí a alga, claro que tudo tem um efeito. A alga com os elementos adjuvantes de nitração. Então hoje, Paulino, o uso de quantidade, hoje nós temos aí um processo fisiológico de fazer a planta galhar, modular a planta no início, formar a planta no depois. No final também. Você diminuir o etileno metal no claro, você vai manejar essas plantas aí, colocar. Mas eu sempre falo, micronutriente, solo, suplementa via folha, o elicita a planta e você usa mecanismos de fazer isso aí. Então, hoje a fonte de acordo com a demanda. Exatamente. Com mais residual, menos quantidade. Ou o contrário, mais quantidade e uso imediato. E eu sempre falo, o maior insumo além disso aí é o conhecimento de como aplicar eles bem certinho. Que nem eu estava lá, eu deixei no Peru, a temperatura for até tanto, se usa tanta alga. Chega até 30 graus, tu usa 400 ml por aplicação de Capa-Ficus. De 30 a 32 ou 800, se for acima de 32, você usa 1,5 litro. Deixei dito lá. Porque eu tenho que melhorar a performance da planta. Então, nós temos que ser pró-dinâmico. Não chegou a temperatura, eles não aplicam. Não tem temperatura, não liga o ar. Aí micronutriente também. Mas só isso, eu também vou indicando eles para colocar. Então, hoje nós temos que ser proativos e inteligentes. Fazer a benefício. Não tá calor, eu ligo o ar, vou desgastar a planta. Então, tem que fazer os processos também de acordo. E aí, usar os dados que a planta vai me dizendo. E outra coisa, o técnico hoje, ele é mensurado pela eficácia. Pela eficácia. Porque não tem outra maneira de fazer. Hoje, muitas vezes, e nossa agronomia também foi muitos anos, a agronomia foi a reboque de cooperativas, os consultores técnicos, né? O escritório de planejamento despachante de crédito, ou vendedor de bioinsumos, né? De insumos e agora bioinsumos, né? Então hoje nós temos que ser aquele cara que vai fazer o negócio. E é essa preparação que nós temos, profissionais cada vez mais demandados daquele lá. E nós, como professores, Paulinho, e você como efetivo professor, eu sou um cara que já saiu da canoa, tá ali do lado, olhando no barranco, pescando, né? É importante entender. E cada vez mais o caso que nem os laboratórios, eles têm que estar, e você como diretamente com a Exata, Paulino, induzir o pessoal a nós criar mecanismos, e eles mesmos vamos gerar aí um trabalho em cima disso aí para nós gerar dados. Propor novas metodologias e novas análises. Eu acho que nós vamos ter que ter silício na nossa próxima maquinária, e eu proponho fazer um trabalho... Selênio também. Outra coisa, começar a analisar a planta de soja com cálcio livre e cálcio ligado também, para nós ter mais informação de estrutural. É isso que eu acho. Para saber para onde que vai esse caminho de crescimento e desenvolvimento. Né? Exatamente. Perfeito. Muito obrigado. Como sempre, uma aula. Eu fico sempre muito grato por ter possibilidade de aprender. E eu acho que o campo nos ensina muito. E experiências como a sua são extremamente importantes para o agronegócio. E essa visão sua da produção de cereais, da produção de frutas, ela é extremamente importante para nós. Obrigado por nos atender. A você, produtor, boa safra, conte conosco e até o nosso próximo podcast. Valeu, pessoal. Um abraço a todos. Eu achei que eu ia levantar, fazer um sinal.